Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula de matemática de hoje. Nós já explicamos a existência dos números naturais. Hoje a aula vai ser sobre os números inteiros. Então, o que são números inteiros? A gente já viu na nossa última aula, a aula de ontem, de quinta-feira. Devido à necessidade de existência de números para relacionar dívidas ou então a ausência, a retirada de certos valores, os números naturais eles não são suficientes por si só. Por isso, foi utilizada a definição de números inteiros. Então, a gente tem aqui o que são números inteiros. Ainda que os números naturais nos permitam representar quantidades, eles têm suas limitações. Então, essas limitações é justamente quando a gente chega nos números negativos. Então, como podemos representar uma dívida, por exemplo? É para isso que devemos usar os números inteiros. Eles são números que não possuem vírgula e eles estão representados tanto por números positivos, incluindo zero, e por números negativos. Vamos imaginar a seguinte situação. 3 crianças se reúnem e decidem juntar todas suas bolinhas de gude. Como elas são um pouco tímidas, decidem fazer as suas contribuições em segredo. Por isso, cada vez que um vai colocar suas bolinhas de gude, os outros devem fechar os olhos. A primeira criança colocou 4 bolinhas de gude sobre a mesa. Em seguida, uma segunda criança coloca suas bolinhas de gude e quando todos abrem os olhos, observam que agora existem 7 bolinhas. Então, se a primeira colocou 4 bolinhas, a segunda, e após a contribuição da segunda a gente ficou com 7, quer dizer que 7 menos 4 vai dar 3, né? Então a contribuição da segunda foi de 3 bolinhas de gude. Em seguida, fecham os olhos novamente e o último menino decide pregar uma peça em seus amigos. Eles contam o total de bolinhas de gude e descobrem que só tem 5. Bom, antes havia 7, agora contém somente 5 unidades. Então, vejamos quais foram as contribuições das 3 crianças. Podemos representar a contribuição da primeira como um número natural 4. 4, número natural que a gente já estudou na última aula, que foi a contribuição da primeira criança. E para representar a contribuição do segundo menino, podemos usar o número natural 3. Por quê? 4 mais 3 dá igual a 7. Pois bem, mas qual número natural usamos para representar a contribuição da terceira criança? Se a gente tinha 7 e no final a gente ficou com 5, quer dizer que a contribuição dessa terceira criança, de uma certa forma, foi realizada pela retirada, né? Porque de 7 para 5 a gente retirou 2. Então, menos 2 seria a contribuição da terceira criança. E esse valor a gente observa que não existe dentro dos números naturais. Simplesmente não há nenhum número natural que possa representar essa situação. A gente já estudou nos números naturais quais são eles, né? Então não há nenhum número natural que vá representar essa situação. Foi por isso que criaram o conjunto dos números inteiros, para suprir essa necessidade. Podemos considerar que o terceiro menino fez uma contribuição negativa. Isto é, que não está somando, mas sim subtraindo no total de bolinhas de gude. Com isso, nós temos a ideia de números inteiros, que vamos dizer que o conjunto dos números inteiros é igual ao dos números naturais, porém a gente tem uma união. A gente tem que acrescentar
alguns valores. Que valores são esses? Os números negativos. Então, usamos o símbolo de Z para representar este conjunto, como eu disse na última aula, né? Nós temos infinitos números negativos e infinitos números positivos. Vamos representar o nosso conjunto, Z, que significa conjunto dos números inteiros, é igual a gente abre chaves, sempre vai ter que começar abrindo chaves e fechando chaves, certo? Menos 3, menos 2, menos 1, o 0, que é um marco central, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. São infinitos os números positivos e infinitos números negativos. Quanto mais distante o número negativo tiver do zero, menor ele é. E quanto mais distante o número positivo tiver do zero, maior ele vai ser. Continuando com o nosso exemplo das crianças das bolinhas de gude, podemos usar os números inteiros para representar a contribuição da terceira criança. Sabemos que ele pegou duas bolinhas, né? Ele retirou as duas bolinhas. Portanto, representamos sua contribuição com o número menos 2. Para ficar mais claro, devemos pensar nas quantidades negativas como uma dívida. Essa é uma das formas da gente facilitar o nosso entendimento dos números negativos. A gente pode pensar como se fosse uma dívida. Por exemplo, se você deve 8 lápis para um amigo, o número que representa a quantidade de lápis que você tem será o número inteiro menos 8, ou seja, retirada, você está devendo, ou seja, você tem 8 lápis a menos, então menos 8, o número que vai representar, sempre com o sinal de menos na frente do número. Não há necessidade de se escrever o valor menos 0, por quê? Porque o menos 0, ele justamente não há a necessidade de se escrever, pois dever zero é o mesmo que dever nada ou adicionar nada, ou seja, menos zero é igual a zero. Portanto, a gente escreve simplesmente o valor de zero. A gente sempre vai colocar o zero, nunca vai utilizar menos zero ou mais zero. Porque tanto faz a gente dever zero ou adicionar zero. Ele não vai influenciar em nada na adição e na subtração. Observe que com os novos símbolos que adicionamos ao conjunto dos números naturais, podemos representar valores que antes não podíamos. No caso, são esses valores negativos. Os números inteiros, eles têm algumas propriedades iguais às dos números naturais, mas também eles possuem novas propriedades. O que seriam essas propriedades? A propriedade da adição, multiplicação, divisão, subtração, certo? Vamos agora ver a relação entre os números inteiros e os números naturais. Como a gente viu até o momento, cada elemento dos números naturais também faz parte do conjunto dos números inteiros. Aquela parte toda positiva dos números naturais, ela também faz parte dos números inteiros. Então, a gente tem, nesse caso, que os números naturais estão contidos nos números inteiros, ou seja, n é um subconjunto de z. Então, os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. A gente tem aqui o conjunto dos números inteiros. E dentro dele a gente tem um conjunto dos números naturais. Quer dizer que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. O que seriam os naturais? É o 0, o 1, 2, 3 e assim por diante. Já nessa parte que não faz parte dos naturais, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Infinitos números dentro desse conjunto maior.
E os inteiros também possuem os números positivos. Vamos ver agora as operações que podem ser realizadas no conjunto dos números inteiros. Além de representar a quantidade de inteiras positivas, os números inteiros permitem representar a quantidade de inteiras negativas. Então, são inteiros positivos e inteiros negativos. Por esta razão, quando adicionamos ou subtraímos números inteiros, o resultado ainda será um número inteiro. Então, sempre que eu somar um número inteiro ou subtrair um número inteiro por outro número inteiro, meu resultado sempre será um número inteiro. Pense no que acontece se você adicionar duas ou mais dívidas. Suponhamos que você deve 3 doces para o seu amigo Carlos e para uma amiga Ana. Para descobrir quantos doces você deve no total, tem que somar as dívidas, isto é, adicionar números inteiros, obtendo como resultado a dívida total, que também vai ser outro número inteiro. Então, as operações que eu posso realizar nos números inteiros, em que sempre eu vou obter como resultado outro número inteiro, são as operações de adição, multiplicação e subtração. A operação de divisão, nem sempre eu vou obter o número inteiro como resultado. Aqui no caso, se representarmos numericamente esta situação, veremos que referente a Carlos temos menos 3 doces e referente a Ana temos menos 1 doce. Portanto, aqui é menos. Portanto, no total o valor é menos 4 doces. Isso quer dizer que menos 3 mais menos 1 é menos 4. Então, menos 3 mais menos 1 é igual a menos 4. Nesse caso da divisão, se eu dividir 7 por 5, 7 dividido por 5, o meu resultado vai ser diferente dos números inteiros. Eu vou obter um número com vírgula. Eu vou ter como resultado o número 1,4. E 1,4 ele não é um número inteiro, porque ele possui vírgulas. A gente vai ver mais na frente que esse 1,4 faz parte dos números racionais. Existem 3 operações entre números inteiros que têm como resultado outro número inteiro: a adição, a subtração e a multiplicação. Como você pode perceber, esta é uma vantagem dos números frente aos naturais, já que eles podem ter uma operação a mais, que é a operação de subtração. No caso dos números naturais que a gente já estudou, não existe a operação de subtração, somente adição e multiplicação. Sucessor de um número inteiro. Como a gente viu nos números naturais, o sucessor sempre é aquele valor em que a gente adiciona mais 1. Então, o sucessor do número 7 seria o quê? 7 mais 1, que é o número 8. O sucessor do número 15 seria 15 mais 1, que é igual a 16. E aquele que vem sempre somando uma unidade. Assim como no caso dos números naturais, sempre que fixamos um número inteiro, podemos determinar seu sucessor, ou seja, o próximo número inteiro. Para o lado positivo dos números naturais, o sucessor continua sendo o próximo número que representa uma unidade a mais. Então, no caso, representa uma unidade a mais. E o mesmo acontece com a parte negativa. Dentro da parte negativa, a gente vai utilizar um número que representa uma unidade a mais. Então, se eu estou devendo menos 13, eu vou ter que adicionar, ou seja, vou ter que pagar uma unidade. Se eu estou pagando, agora eu não estou mais devendo 13, eu vou estar devendo menos 12. Então, quer dizer que o sucessor de menos 13 é o menos 12. Muitos poderiam pensar que seria o menos 14, mas não. Se eu pegar o número menos 14, eu estou subtraindo, eu estou retirando mais uma unidade. Quer dizer que eu estou devendo uma unidade a mais. No caso, eu tenho que adicionar, eu tenho que pagar uma unidade. Então, quer dizer que o sucessor de menos 9 vai ser o menos 8, que seria o menos 9 adicionado de uma unidade. Então, sempre que eu adicionar, eu tenho a ideia de sucessor. Agora, qual seria o antecessor?
Antecessor é aquele que vem antes. Então, nesse caso do antecessor, sim, o antecessor de 7 é o que vem antes de 7. Então, seria o quê? O 6. O antecessor de 15, o que vem antes de 15, é o que eu vou retirar uma unidade. Se eu estou retirando, perdendo. O antecessor de 15 seria 14. E o antecessor de menos 13, como eu vou retirar uma unidade, eu vou dever mais uma unidade, então o antecessor de menos 13 vai ser menos 14. Esse aqui é o antecessor. E o 12 vai ser o sucessor. Já nos números positivos ocorre totalmente o contrário. Esse valor que numericamente é menor, ele vai ser o sucessor. E o valor que é numericamente maior vai ser o sucessor. Então, o sucessor eu vou marcar aqui de verde. Sucessor, o 8 é o sucessor de 7. O 16, sucessor de 15. E o menos 12 é o sucessor de menos 13. E de amarelo, o antecessor. O 6 é o antecessor de 7. 14, antecessor de 15. E o menos 14, antecessor de menos 13. Qual será o sucessor de menos 4? Suponhamos que você tem menos 4 laranjas, ou seja, você deve 4 laranjas. Se você consegue pagar uma, quantas você deve agora? A resposta é que agora você só deve 3 laranjas, ou seja, descobrimos que o sucessor de menos 4 é menos 3. O mesmo vale para todos os números negativos. A ordem no conjunto dos números inteiros. No conjunto de números inteiros também existe uma relação de ordem, ou seja, tem sempre um número maior que o outro, ou um número menor que o outro. Conhecê-lo nos permitirá estabelecer quais inteiros representam mais que outros. Quando estudamos a ordem dos números naturais, dizemos que um é maior do que o outro, se ele representa uma maior quantidade de elementos. O mesmo é aplicado para o conjunto dos inteiros. Quando comparamos dois números inteiros, é necessário definir quais deles representa ter mais. Por exemplo, qual número é maior, o menos 5 ou o número 3? O número menos 5 pode ser interpretado como devedor de 5 unidades, enquanto o número 3, quando ele não tem sinal, ele é positivo, né? Como tendo 3 unidades. Qual deles tem mais? Como 3 representa ter mais, dizemos que 3 é maior do que menos 5. E a gente vai utilizar novamente esse sinal de maior que. Então, o 3 é maior que menos 5. Se eu não tenho nenhum sinal de menos ou de mais ao lado do número, quer dizer que esse número sempre vai ser positivo. Então, a gente tem as seguintes relações, em que o menos 1 ele é menor do que o mais 1, o 4 é maior do que o menos 8. A abertura sempre vai ficar para o número maior. Então, quer dizer que o 1 é maior que menos 1. O 4 é maior que menos 8. Por quê? Aqui o 4 ele é positivo, então a gente tem 4 unidades. Aqui a gente já está devendo 8 unidades. Então, se a gente tem esse valor, é muito maior do que a gente dever esse valor, certo? Outro exemplo para quem é maior, o menos 2 ou o menos 9? Se a gente analisar o menos 2 e o menos 9, onde a gente vai estar devendo mais? Se a gente dever 2 ou se a gente dever 9? Então, nesse caso, o que deve mais é o menor valor. E o que deve menos é o menor valor. Então, vamos ver aqui. Para responder essa pergunta, temos que pensar como antes. Em que caso temos mais? Por representar que deve apenas 2 unidades, o menos 2 é maior do que o menos 9, que representa dever 9. Portanto, menos 9 é menor, porque o sinal está aberto para o 2, né? Então, menos 9 é menor que 2. Nós vamos dar agora uma pausa para os exercícios.